Hoje nós vamos falar mais um pouquinho, né, sobre a terceira parte, né, e última desse estudo, os atributos de Deus. Como eu falei semana passada, né, é um assunto inesgotável, irmãos. Se a gente for ficar falando, a gente vai falar da Bíblia inteira, e é um assunto inesgotável, é um assunto que e a gente conhece a Deus mesmo buscando a face dele a cada dia, se quebrantando diante dele, né? Então, eu gostaria de ler com os irmãos lá em Salmos 86, 10, que diz assim: Porque tu és grande e faz maravilhas, só tu és Deus. Então, às vezes a gente se pergunta, como eu já falei um pouquinho nas outras 2 semanas, como que a gente pode conhecer Deus? E só existe a forma da gente conhecer Deus, a Bíblia nos ensina, que é através do que ele mostra e se revela na sua palavra, nas escrituras sagradas, e tudo que as escrituras sagradas falam sobre Deus é verdadeiro, porque a própria escritura é divinamente inspirada por Deus. Amém? E a Bíblia diz que só há só Deus, e que não existe ninguém tão grande como ele, que ele é soberano, que ele é amável, que ele é justo, que ele é reto, que ele é perfeito em todas as suas ações, que ele nunca faz nada de errado, que ele sempre existiu e sempre existirá, Então, nós vemos aí que Deus ele é possuidor de várias características, ou seja, vários atributos, Onde nós aprendemos que tem aqueles que só pertencem a ele e alguns que ele compartilha com o homem por nós sermos a sua imagem e semelhança. E é importante, irmãos, a gente entender que Deus ele não pode ser explicado, ou definido de uma forma plena e compreensível aos homens. A gente tem que estar bem atento a isso, Porque Deus ele é tão grande, tão formidável, tão excepcional. Então nós precisamos entender que nós vamos conhecer apenas a Deus com base naquilo que ele resolveu nos revelar, Então, assim, há muito mais sobre Deus que não conhecemos. Mas por quê? Porque o nosso intelecto não consegue compreender e também porque ele simplesmente não nos revelou. Amém? Então, queridos, continuando, Eu estava falando sobre que o nosso intelecto, não consegue compreender Deus, na sua totalidade e, e simplesmente também porque Deus não nos revelou tudo. O que está nos revelado é aquilo que diz na sua palavra, e a própria palavra do Senhor Deus diz lá em Deuteronômio 29, assim: as coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que possamos cumprir todas as palavras desta lei. Então, queridos, tudo que foi revelado, que Deus revelou, estão nas Escrituras Sagradas. Deus se revela ali, através da sua palavra. Então, por isso a importância de conhecê-la, de estudá-la, de meditá-la. Não somente com o intelecto, queridos, mas na dependência do Espírito Santo, para que ele venha trabalhar em nossos corações, para que ele venha nos quebrantar. E essa palavra, que é a verdade absoluta de Deus, ela de verdade se torne verdade em nossas vidas. Porque ela é a verdade. Mas muitas das vezes, por a gente não abrir o nosso coração, não deixar essa boa semente, ser plantada dentro de nós, que muitas das vezes nós não vemos os efeitos que a palavra faz. E o problema não está na palavra, a palavra é perfeita. A palavra é perfeita, a palavra de Deus é santa, é perfeita como ele é santo, como ele é perfeito. O problema nunca está em Deus, queridos. O problema sempre está em nós. Sempre está em nós. É o que o pastor Sandro sempre fala, que nós temos que, muitas das vezes, ler a Bíblia contra nós, no sentido de pensar, de sempre se colocar com mais independência, se colocando, se humilhando diante de Deus.
Então, aquilo que é revelado para a gente está na sua palavra. E aquilo que Deus não quis revelar, ele não revelou. Né? E Deus é grandioso, ele é soberano, ele é grande, e muitas das vezes está acima do nosso intelecto, querido, está acima do que nós possamos compreender, em nome de Jesus. Então, um dos atributos de Deus, nós já falamos de vários, né? Eu não vou estar repetindo, que eu creio está até gravado, os irmãos podem ouvir de novo. Nós vamos estar falando que Deus é criador, né? Seu poder criador. Deus é o criador, criador de todas as coisas. Se a gente fosse ler Gênesis aqui, o capítulo 1 inteirinho fala da criação de Deus. Tudo que Deus criou, né? Os detalhes que Deus colocou em cada criatura, em cada ser vivo, em cada criatura, seja ela os seres vivos, né? Como nós, seres humanos, que somos a coroa da criação de Deus, nós somos as únicas criaturas que somos a imagem e semelhança de Deus, o homem, né? E tem as plantas, tem os animais que Deus também criou, o firmamento, né? E tudo mais. E Deus fez tudo na sua perfeição. Então, muitos dizem aí, muitos querem banalizar, querem ensinar aí que o mundo foi feito de uma explosão. Tem que ter muita fé, né, para acreditar que uma explosão, todas as explosões que eu vi até hoje, irmãos, só causou caos. Não colocou nada em ordem, só causou caos. Explosão, o nome já diz, explosão, explodiu, né? Só causou caos. Mas nós vemos que o nosso Deus, ele foi detalhista, perfeccionista em cada criação dele. Tudo que ele pintou de forma mais linda, mais preciosa. Se a gente for ver as variedades das árvores frutíferas, a variedade, como é feito o processo, né, do ser vivo das plantas, né, como ocorre a fotossíntese, os animais, cada espécie de animal, Sandro já falou até aqui mesmo, até sobre animais peçonhentos, mas que têm a sua eficácia, que eles foi criado, Deus criou com um propósito, tem, né, o seu benefício. Então, Deus, ele é criador, né? Depois você lê em Gênesis capítulo 1 que fala da criação de Deus. Então, o mundo não veio de uma evolução, mas sim do criacionismo. Amém? Em nome de Jesus. Nós, servos de Deus, cremos que há um Deus criador. E só Deus tem esse poder, o poder de criar, né? Só Deus tem o poder de criar. Só ele foi criador. Então, ele é o criador e nós somos as criaturas. Um outro atributo de Deus é a ira de Deus, né? Às vezes a gente eu, antigamente, eu confesso para os irmãos que eu tinha muita dificuldade para lidar com isso. Poxa, mas Deus é amor, Deus é tão bom, Deus enviou Jesus para morrer por nós. E como que Deus se ira? Como que Deus mata? Como que Deus permite o mal acontecer? Por quê? Né? Por que que Deus se ira? E graças a Deus, né, o Senhor, na sua misericórdia, pôde me explicar, pôde me fazer entender, e Deus se ira, irmãos. O mesmo Deus de amor, o mesmo Deus de bondade, ele se ira também. Por isso que a ira de Deus e a manifestação está interligado na sua justiça, porque Deus é justo. Deus é justo, e por ele ser justo, ele vai ter também os seus momentos de manifestar a sua ira. E Deus, ele não se agrada. A ira de Deus, ela é manifestada quando? Quando o que ele encontra? Quando há uma falta de reverência e devoção a ele. Isso se chama impiedade. Deus manifesta a sua ira contra a impiedade, que é a falta de reverência e devoção a ele. Né? Quando dividimos o poder de Deus, quando dividimos a glória de Deus, Deus não se agrada disso. E também a perversão. O que é perversão? É a falta de conformidade com a lei de Deus. Né? Deus não se agrada quando a gente
em vez de fazer a gente vê o certo como errado, o errado como é certo, errado de certo. Quando as pessoas, nossa geração, né, está tão perversa que o verde as pessoas estão dizendo que é vermelho, o vermelho está dizendo que é verde, né? E estão querendo viver contra o natural, com práticas antinaturais, e isso tudo é perversidade diante de Deus. Lá em Romanos 1:18 diz assim: porque a ira de Deus revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Então, contra quem que Deus vai revelar a sua ira? Contra toda impiedade e injustiça dos homens. Lá em João 3:36, o Evangelho de João 3:36 também fala sobre a ira de Deus. Sobre quem vai estar essa ira? João 3:36. Diz assim a palavra do Senhor. 3:36. Está escrito assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não haverá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha que tristeza, irmãos. Então, a regra de salvação é Jesus Cristo. Só tem o Pai quem está com o Filho. E esse estar, irmãos, não é só de boca para fora, falar o nome de Jesus, não. Não. É estar nele, é permanecer nele, é ter fé nele, é caminhar na direção dele, é crer na palavra dele. É isso, é estar e permanecer no Filho, que é Jesus Cristo. Então, quem está em Jesus Cristo tem a vida, mas quem não está, quem não crê, já está condenado. E a ira de Deus permanece nele. Olha que tristeza. Então, Deus se ira sim. Deus é bom? É. Deus é amor? É. Mas Deus não é bobo. Deus não é bobo. Deus, o homem não vai fazer o que quer da vida e no final não vai acabar tudo em pizza, não. Como muitas seitas pregam aí, como infelizmente muitas pessoas estão sendo arredadas pelo universalismo que diz que no final Deus é bom, todos vão ser salvos. Não. Deus colocou uma condição de salvação. E a condição é crer no seu Filho Jesus Cristo, é crer no sacrifício da cruz, é reconhecer que é pecador, é reconhecer que precisa se arrepender, é reconhecer que Jesus é o seu único Senhor e Salvador e viver nele, viver para a glória dele. Amém, queridos? Então, Deus se ira sim. A ira faz parte de um dos atributos de Deus. Amém, queridos? E um outro atributo de Deus é a verdade. Deus, ele é verdadeiro. Lá em João 17:3 diz que Deus é o Deus verdadeiro. João 17:3 diz assim: e isto é vida eterna, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então está falando aqui, quem enviou Jesus Cristo foi o único Deus verdadeiro, o Pai. Então, quem está com Jesus Cristo está com o Pai, mas quem não crê no Filho, quem não está com o Filho, quem não serve o Filho, também não tem o Deus verdadeiro. Então, a verdade pertence a Deus. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é um atributo de Deus. Outro atributo de Deus é a liberdade. A liberdade, lá em Mateus 11:26, diz assim, Mateus 11:26, diz assim, sim, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Foi do seu agrado.
Então, aqui que mostra que Deus faz aquilo que Ele quer. A vontade de Deus é soberana. Deus, ele faz o que Ele quer. Ele é completamente livre para executar a sua vontade. Quando Jesus falou com ele aqui, ó, naquele momento, Jesus respondeu e disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste às criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Então, significa que Deus não precisa de nada, nem de ninguém para fazer o que Ele quer. Ele é Deus, Ele é Senhor. E Ele é completamente livre para executar a vontade dEle. E a vontade dEle que impera, que é soberana. Porque Deus, Ele é a própria liberdade. E Ele não nos deve nada. Ele não tem que provar nada para ninguém, né? Então, Ele é completamente livre, né? Repito, para executar a sua vontade, né? E quando nós estudamos, irmãos, sobre os atributos de Deus, o intuito, eu acredito, que deve gerar em nós como eu posso dizer? Quando nós estudamos essa parte, esse assunto, isso não é para a gente achar que Deus ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não está nem aí para a gente, não. Pelo contrário, quando a gente conhece, passa a conhecer melhor uma pessoa, o que acontece? A gente passa melhor a confiar nela, não é mesmo? A gente passa a ter mais intimidade com ela, a gente passa a conhecer melhor. E esse é o objetivo desse estudo, queridos. Esse é o objetivo desse estudo. Que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus, o nosso Pai. E mesmo a gente vendo que Ele é tão grandioso, tão maravilhoso, tão onisciente, onipotente, tão Deus, tão Senhor, que isso não é para nos afastar, mas pelo contrário, isso é para nos achegarmos mais a Ele. Isso é para nós temermos mais a Ele, para nós confiarmos mais nele, é para nós dependermos mais dele. É que isso não venha te fazer, Deus é tão grande que eu, ele nem está me vendo. Deus está te vendo sim. Ele vê tudo e ele vê todos, como nós estudamos nos atributos dele. E ele quer sim, ele quer Ele quer que seus filhos o conheçam mais. Ele quer se revelar mais a seus filhos e às suas filhas. Ele quer se revelar mais para nós. Ele quer sim, ele se importa comigo e com você. Ele se importa comigo e com você. Tem um versículo que diz, veio agora, que diz que se Deus não poupou o seu único filho por amor a nós, quanto mais ele não faria? Eu estou falando com minhas palavras, tá, irmãos? Se alguém souber esse versículo aí de cor, ou tiver na mão aí, pode falar aí, me interromper e falar melhor. Eu estou falando com as minhas palavras. Então, se ele nos deu Jesus, o filho dele, o que ele tinha de melhor, para nos salvar, para nos resgatar, para nos reconciliar com ele, porque, queridos, nós estávamos perdidos, nós éramos inimigos de Deus, e Deus, na sua grandeza de amor, de graça, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para nos religar novamente a Ele, ao Pai, o Todo-Poderoso. Então, que esse estudo venha fazer você se aproximar mais de Deus. Você fala, poxa, realmente eu sirvo a um Deus grandioso. O meu Pai é poderoso, o meu Pai é soberano. O meu Pai está acima de tudo e de todos, e meu Pai está comigo. O meu Pai habita em mim através do seu Espírito. Olha que graça, olha que bênção, olha que bênção. E eu gostaria de ler com vocês alguns versículos, né? Eu acredito que seria bom que vocês anotassem esses versículos, até para decorarem, irmãos. Que diz assim, cada versículo vai, tipo, confirmar algum atributo de Deus na Bíblia, tá bom? Há um só Deus.
Deuteronômio 4:39. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Salmos 95:3. Ninguém é tão grande como Deus, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos. Deuteronômio 32:3 e 4 fala sobre tudo o que ele faz é perfeito. Ele é justo e fiel e não comete erros. Deuteronômio 32:3 e 4 diz assim: proclamarei o nome do Senhor. Louve a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Deus é amor. 1 João 4:8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é bom. Salmos 136:1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Um outro versículo que fala de um outro atributo de Deus, que Deus é misericordioso, compassivo e paciente com a gente. Salmos 145:8. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Outro atributo de Deus, que Deus é justo, lá no Salmo 7:11 diz assim: Deus é um justo juiz, um Deus que se manifesta cada dia o seu furor. Então, aqui, por ele ser um justo juiz, né, irmãos? Ele também manifesta o seu furor, a sua ira. Então, esse foi um versículo de cada, mais ou menos, dos atributos que nós já tínhamos estudados, para a gente estar podendo gravar e aí provar nas Escrituras, né? Que as Escrituras falam de Deus e que nós possamos prosseguir a conhecê-lo, a amá-lo, em nome de Jesus. Que esse estudo venha fazer te dar sede e fome para cada dia mais estar próximo dele. Foi como eu já falei, esse estudo não é para mostrar a grandeza, como Deus é tão grande, tão perfeito, que ele está longe. Pelo contrário, que ele, mesmo sendo grande, sendo perfeito, né, ele se tornou simples para se revelar a nós, através do seu Filho, e ele está conosco todos os dias, como nós já lemos aqui, até a consumação do século. A Bíblia diz assim, sumiu o versículo agora. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, o Senhor diz. Então, queridos, com certeza, se você está sentindo que Deus está distante, é porque você não está se achegando a Ele. Se achegue a Ele, por mais que Ele está te vendo, por mais que Ele saiba o que se passa no profundo do seu coração. Deus, Ele nos chama para um relacionamento de pai e filhos. E não é que eu disse essa semana, que eu sempre falo e disse essa semana para uma pessoa, não trate Deus como seu pai terreno. Não tenha esse relacionamento com Deus. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus, ele nunca erra. Às vezes nós temos feridas que Deus também quer nos sarar, feridas, né, os nossos pais aqui na Terra, e infelizmente às vezes isso cria um bloqueio para a gente se relacionar com o Deus Pai. Às vezes a ausência dos pais aqui da Terra, a gente acha que o nosso Pai do céu também é ausente. Não. O Pai do céu nunca se ausenta. Quem se ausenta somos nós. Se nós nos aproximarmos dele, ele também se aproxima de nós. Então, se aproxime desse Deus grande. Tenha um relacionamento de filho com o Pai, em nome de Jesus. Não seja um filho distante. Não seja um filho rebelde. Seja um filho obediente. Seja um filho que ame esse Pai tão perfeito, tão grandioso, tão poderoso,
tão amoroso, mas também que é justo, que também não tolera a impiedade, que também não tolera a perversidade, porque se nós somos filhos desse Deus, e se estivermos próximos a Ele, buscando a face dEle, a cada dia Ele vai colocar mais um pouquinho dEle em nós, e nós temos que ser parecidos com Ele, através da presença e a manifestação do Teu Espírito que age em nós. Então, queridos, aproxime-se de Deus, e Deus se aproximará de vocês. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, te louvamos e te glorificamos, Pai. Te agradecemos, ó Pai, que mesmo o Senhor sendo um Deus tão grande, tão perfeito, tão maravilhoso, tão excelso, tão soberano, tão supremo, tão majestoso, tão santo, tão perfeito, Pai. Mesmo assim, o Senhor se revela para a gente. O Senhor se aproxima de nós, Pai. Pai, eu venho te pedir perdão, Senhor. Perdão por mim e perdão pelos meus irmãos, que muitas das vezes nos encontramos, Senhor Deus, afastados de Ti, Senhor. Às vezes estamos até indo e vindo do ativismo, Senhor Deus, no templo, mas não estamos buscando a Tua presença, não estamos buscando a Tua face, não estamos nos humilhando diante da Tua vontade, não estamos nos humilhando diante da Tua palavra, em obedecer, em cumpri-la em nossas vidas. Pai, nos perdoa, Senhor, e nos ajuda, Senhor Deus, e nos ajuda a viver de acordo com a Tua palavra. Nos ajuda, meu Pai, a crermos em Ti, Senhor, na Tua grandeza. Pai, que esse estudo, Senhor Deus, venha aumentar a nossa fé, porque a Tua palavra diz que a fé vem por ouvir a Tua palavra. Senhor, nós ouvimos mais uma porção da Tua palavra. Eu espero, Senhor Deus, que tenha alimentado os nossos irmãos como eu fui alimentada. Pai, eu espero, ó Deus, em nome de Jesus, que esse estudo, Senhor, a Tua palavra, que é a Tua palavra, Senhor, venha alimentar a alma dos meus irmãos, que meus irmãos a cada dia venham ter mais sede e fome de Ti, Senhor. Pai, livra-nos da apostasia, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, livra-nos da apostasia. Ó Senhor Deus, o pastor pregou, quão sério esse assunto, meu Pai. E é um cumprimento da Tua palavra, mas, Pai, nós não queremos cumprir a parte má da Tua palavra, não, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Desperta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Coloca a Tua luz na nossa mente, Pai, e fogo do Senhor em nossos corações, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a Te amar a cada dia mais. Ajuda-nos, ó Pai, a Te temer a cada dia mais. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória a cada dia mais, Pai. Que a cada dia mais tenhamos a certeza, Senhor. A certeza, Senhor Deus, que queremos viver contigo mais e mais, Pai, e que nada e nem ninguém venha nos impedir, Pai, que possamos assentar em nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós somos teus e que queremos te amar, te obedecer, te servir, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dai-nos temor e tremor, Pai Santo, que possamos a cada dia viver para a tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, nesta hora eu coloco, Senhor Deus, as crianças em tuas mãos, os filhos dos meus irmãos, Senhor. Toma a Laurinha em tuas mãos, Senhor. Vai repreendendo, meu Pai, todo resfriado, toda a gripe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Toca nas crianças, protegendo elas, Senhor, livrando de toda enfermidade. Toma qualquer irmão também que tiver com alguma enfermidade agora, Pai. Toca com o teu poder, com a tua graça e misericórdia. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. E alguns meus irmãos que tiver alguma outra necessidade, que tiver com algum outro problema, Pai, que o Senhor venha tocar, Senhor. Que o Senhor venha ajudar, Pai Santo. Que o Senhor venha dar direção, dar sabedoria, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Mas que nada e nem ninguém, Pai, nos impeça de te amar, Senhor. Que o nosso maior objetivo, Pai, que o nosso maior desejo, Pai, seja te honrar, seja te amar e seja te obedecer, Pai. Porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque Tu és o nosso Criador, o nosso Salvador e o nosso Consolador.
Nós te adoramos e te bendizemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.